Olá, pessoal, tudo bem? Professor Washington aqui. Eu vou corrigir as questões de 2019. O arquivo está aqui. Estou utilizando o caderno tipo A. A primeira questão do caderno tipo A, ela fala do Nordeste. No que se refere às transformações recentes na região Nordeste, considerando as iniciativas de planejamento regional, julgue certo ou errado os itens a seguir. As duas primeiras estão certas e a alternativa que tem erro é a terceira, que fala na extinção definitiva da Sudene no governo Fernando Henrique Cardoso. A gente sabe que ela foi recriada durante o governo Lula, tá? Então a gente sabe que essa é a alternativa errada. As outras três estão certas, estão falando justamente do modelo industrial no Nordeste, da agricultura irrigada. Geralmente as questões que têm esses exemplos, elas estão certas. E a primeira dá um quadro geral do Nordeste no século XXI. Tá? Os investimentos em infraestrutura, permanência de políticas hidráulicas, as novas políticas de convivência com a seca, fundamentalmente a construção das cisternas, a urbanização da sub-região semiárida, né, tem havido, né, ao longo das últimas décadas, uma redefinição dessa rede urbana do semiárido, e maior capilaridade das políticas sociais de transferência de renda, o Bolsa Família, e políticas de crescimento econômico. Em relação ao modelo industrial, a gente tem a PECEM, Fortaleza, PECEM no Ceará, desculpa, e SUAP em Pernambuco, que vão dar um impulso à atividade industrial no Nordeste, basicamente. E a agricultura irrigada, é interessante a gente lembrar que essas experiências de irrigação, elas, em alguns casos, elas vão ser bem-sucedidas no início, mas depois de alguns anos, elas acabam falhando, porque acabam as alternativas de água. Eu morei em São Raimundo Nonato durante 4 anos, no interior do Piauí, e o que a gente via, muitas das vezes, quando eram empreendimentos de pequena escala, por exemplo, de agricultura familiar, o que acontecia era que havia experiência bem-sucedida, mas depois não havia continuidade desse modelo de exploração econômica, justamente por conta da questão da água. Tá? Então, ainda é um problema, não é algo resolvido. A transposição de São Francisco, ela ainda, né, não está totalmente executada. Quando foi feita, a gente tem que lembrar que havia previsão de fazer a transposição para o Piauí também, não foi feito. Então, há mudanças, mas essas mudanças hoje estão relativamente ameaçadas. Houve uma grande mudança no início do século XXI, na primeira década, né, quando se deixa de usar o jegue e passa a se utilizar a moto. Os meus alunos me contam dessas experiências, dessas modificações, a chegada da energia elétrica em muitos povoados que até então não tinham energia elétrica, enfim, os aparelhos eletrônicos também, enfim, é uma mudança muito considerável, muito importante a ocorrida, mas tendendo a continuar os problemas atuais econômicos do Brasil, pode ser que se perca boa parte daquilo que se conquistou nos últimos anos. A questão 24, ela fala do agronegócio e das relações com a China. Deixa eu só colocar aqui no ponto. A primeira, a guerra comercial envolvendo China e Estados Unidos, causou repercussões diretas no comércio bilateral de produtos agropecuários do Brasil com o país asiático. O efeito mais visível foi o aumento substancial da comercialização de grãos, soja, entre parênteses, a partir de 2018. Está certa, não está errada. A segunda, o comércio bilateral entre Brasil e China envolvendo produtos agropecuários é bastante longevo. Não obstante o aumento dos volumes e dos valores exportados, o
patamar de exportações brasileiras manteve-se estável no século XXI, com variação entre 5% e 10% do total exportado para a China. Obviamente, isso que está errado, por conta do aumento considerável do comércio bilateral, tanto que a China passou a se tornar o maior parceiro comercial do Brasil. Então, o erro é justamente esse percentual. Até mais ou menos 2003, se eu não me engano, tem um artigo do IPEA que fala disso. O percentual realmente é em torno de 5%, 6%, mas hoje é mais de 20%. Então, é esse o erro da questão. Nem vou continuar a ler, porque a gente já identificou o erro. A terceira, a China exerce um papel importante no comércio internacional de alimentos no mundo e é o quarto país no ranking de exportação. No entanto, as trocas comerciais de produtos agropecuários com o Brasil ainda não apresentam valores significativos. Boa parte do que a China exporta para o Brasil é produto manufaturado, tá? Então, a questão está correta. A terceira, a última, quer dizer, a quarta alternativa, o escândalo da carne fraca não foi suficiente para abalar a liderança e o protagonismo do setor na balança comercial de produtos agropecuários entre Brasil e China. Uma explicação direta do sucesso da exportação de carnes para o país asiático é o aumento contínuo da demanda por proteína animal, bem como o avanço recente do número de casos da peste suína em 2019. O erro da questão é porque, obviamente, uma situação como a que a Operação Carne Fraca deflagrou é suficiente para abalar o comércio bilateral. Vários frigoríficos tiveram a suspensão da exportação para a China, enfim. Então, é algo que abala, sim, as relações comerciais. Continuando, a questão 25, ela vai falar da rede urbana brasileira. Tá? A primeira, São Paulo e Rio de Janeiro, maiores centros urbanos e principais centros financeiros e empresariais do Brasil e da América do Sul, são denominados metrópoles internacionais ou cidades mundiais pela respectiva influência sobre a vasta extensão do território brasileiro e sul-americano. Primeiramente, que o estudo do REGIC, a região de influência das cidades de 2007, vai denominar metrópole nacional, no caso de São Paulo, tá? Que é a maior hierarquia do Brasil. A gente ainda, às vezes, peca por considerar São Paulo e Rio de Janeiro como se estivessem no mesmo patamar, e não está. O Rio de Janeiro não tem a mesma relevância internacional que São Paulo. Tá? Então, essa questão está errada. A segunda alternativa as cidades, está certa, né? As cidades são economias abertas em que as estruturas produtivas têm ampla mobilidade e capacidade de transformação. A rede urbana brasileira apresenta um conjunto expressivo de cidades de porte médio que desempenham papéis importantes na dinâmica atual do território brasileiro. Uma mudança verificada entre o censo de 2000 e de 2010 é justamente esse fortalecimento das cidades médias no Brasil. A 3. Brasília, pela própria função de capital da República, detém papel importante na gestão federal e na articulação entre as regiões brasileiras, sendo considerada uma metrópole de influência nacional. Está correta, não está errada. A quarta alternativa, a ocupação rarefeita da Amazônia brasileira apresenta urbanização limitada a 2 grandes cidades médias, Belém e Manaus, e uma rede dispersa de pequenas cidades de influência apenas local. Mais um caso de questão de primeira fase, sempre que tiver apenas, né, sempre desconfie. O erro é esse. Tá? Há cidades com abrangência regional. Tá? Então, não são cidades de influência apenas local. Há cidades de influência regional também na Amazônia brasileira. A 26, ela vai tratar de dinâmica demográfica no Brasil. As 3 primeiras questões do caderno tipo A, elas estão corretas, a única que tem erro é a última, né? A gente vai falar dela agora. As metrópoles brasileiras, em geral, têm apresentado um quadro de esvaziamento demográfico e desconcentração produtiva, perdendo população para novos centros dinâmicos.
As cidades médias, que têm crescido em ritmo acelerado, recebendo infraestruturas produtivas e fluxos migratórios provenientes das regiões metropolitanas. O erro é dizer que as cidades, as grandes metrópoles, elas estão perdendo população para as cidades médias. O crescimento nas metrópoles ele foi desacelerado retrospectivamente, né, no histórico desse crescimento. Tá? Mas isso não significa que as grandes cidades perderam população. Tá? É um crescimento menor, menos acelerado, mas esse crescimento ainda existe. A questão 27. Essa questão é que tem mais, talvez a mais difícil desse ano. Vou colocar aqui as alternativas. A primeira. A atual fronteira sino-indiana é exemplo da falta de predominância de elementos naturais que dificultam o avanço de grandes colunas militares pelo território. Não precisa nem continuar a ler a questão, porque essa falta de predominância de elementos naturais, né, não faz o menor sentido, porque a fronteira entre a China e a Índia é formada pelos Himalaias. Né? Então, não existe essa falta de predominância. A segunda, a Rússia, o maior país do mundo, é aproximadamente 2 vezes maior que os Estados Unidos da América ou a China e 5 vezes maior que a Índia. Até aí tudo bem. Estendendo-se por cerca de 170 graus de longitude, isso está errado, tá? A questão no gabarito oficial, ela está como certa, mas não são 170 graus de longitude, não. Tem até um livro que fala que vai de 20 graus de longitude, que é Kaliningrado, até 170 graus de longitude em Chukotka, que vocês podem achar digitando no Google. Tá? Mas isso daqui tá errado, não são cerca de 170 graus de longitude, não é isso tudo, é um pouco menos. Mas, enfim, a questão lá tá como correta. Possui ampla fronteira terrestre com países europeus e asiáticos, bem como fronteiras marítimas com o Japão e os Estados Unidos. A profundidade territorial russa, que dificultaria ataques de potências marítimas, aliada à existência de recursos naturais e energéticos e de um relevo predominantemente plano, inspiraram Halford Mackinder a formular a teoria da área pivô. Tá certo, nos textos, nos vídeos de política a gente falou do Mackinder. A terceira. Os Estados Unidos consolidaram a respectiva massa territorial ao longo do século XIX e desenvolveram, durante o século seguinte, um poderio naval bioceânico apoiado em bases navais e militares em ilhas do Atlântico e do Pacífico. O desenvolvimento de uma marinha de águas azuis, de águas internacionais, estadunidense, inspirada pela teoria do poder marítimo de Mahan, tá ok, porque realmente é Mahan que vai falar da bioceanidade dos Estados Unidos, teve como meta impedir eventuais invasões, sobretudo pela costa do Pacífico, região relativamente carente de barreiras físicas de porte que pudessem servir de obstáculo natural ao acesso às áreas produtoras de alimentos do meio-oeste e aos grandes centros urbanos industriais do leste. Essa questão ela está errada por conta pudessem servir de obstáculo natural ao acesso às áreas produtoras de alimentos do meio-oeste. Né? Você não vai chegar pelo Pacífico, chegar a essas áreas produtoras do meio-oeste tranquilamente, porque tem no meio as montanhas rochosas e tem trechos do território deserto. Então, isso não procede. Tá? O erro tá nisso, fundamentalmente. Talvez possa se questionar também essas bases navais e militares em ilhas do Atlântico e do Pacífico, porque fundamentalmente os Estados Unidos eles vão intervir diretamente no Caribe, né, ter as suas bases navais e militares no Pacífico, mas no Atlântico Sul quem vai organizar essa geopolítica fundamentalmente é o Reino Unido. Tá? Então, isso talvez pudesse ser algo questionável. Mas essa noção de que vai atingir as áreas produtoras do meio-oeste por meio do Pacífico não faz sentido porque tem as montanhas rochosas, lembra disso. A4. As fronteiras modernas da China, com base em uma coerência geográfica, relevo e hidrografia, garantem ao país pressupostos defensivos e comerciais eficazes. A iniciativa Belt and Road, por sua vez,
é uma estratégia para estabelecer fluxos de abastecimento energético inter- e intracontinentais eficientes, com o objetivo de contornar os entraves físicos, estreitos, ilhas, entre outros, à navegação marítima chinesa, uma vez que a política de defesa do país privilegia o poderio territorial em detrimento de investimentos para o desenvolvimento de uma força naval capaz de atuar em águas internacionais. Isso está errado, tá? A gente tem visto a ação chinesa no Mar da China Meridional, então esse privilégio ao poderio territorial em detrimento de investimentos para uma força naval não faz sentido. A força naval a chinesa tem recebido mais investimentos e tem aumentado o seu poder de ação. Tá? O que a gente vê no Mar da China Meridional, mais uma vez, é um exemplo disso. E recentemente saiu um texto sobre justamente esse papel da marinha chinesa, que depois eu posto no grupo do Facebook. E tem a última questão, a 28, que fala assim, de questões de dinâmicas demográficas, tá? A primeira, ela fala, a fase atual de transição demográfica, também chamada de novo padrão demográfico brasileiro, é o resultado de intensas mudanças na dinâmica populacional, sobretudo no padrão reprodutivo da mulher brasileira, baixos níveis de fecundidade, que deve ser visto como um fenômeno que ultrapassa o campo de interesse apenas demográfico e tem impactos econômicos e nas políticas públicas. Nas últimas décadas, o que vem sendo observado é um gradual decréscimo da taxa de crescimento da população brasileira. Está certo, tá? É exatamente isso que acontece. O crescimento vegetativo brasileiro tem diminuído progressivamente a cada censo. A segunda, as grandes transformações no padrão demográfico brasileiro começaram a ocorrer a partir da década de 20. Então, aqui você já pode parar, porque o erro é justamente isso. Não é na década de 20, é a partir da década de 1930. Tá? Então, nem precisa continuar a ler o restante da questão. Isso daqui, para fazer essa questão, você tinha que saber isso. Tá? É a partir da década de 30 que ocorrem essas mudanças. De fato, né, de redução da mortalidade e o aumento do crescimento vegetativo. A terceira, ao final dos anos 60, principalmente durante a década de 70, as transformações em curso na sociedade brasileira levaram a importantes alterações no comportamento reprodutivo. Entre elas se destacam fortes deslocamentos migratórios do campo para a cidade, levando à intensificação e diversificação da urbanização, avanços do processo de assalariamento da economia, o engajamento crescente da mulher no mercado de trabalho urbano e disseminação de um modelo econômico voltado para o consumo de bens duráveis, em íntima associação com a generalização das relações de mercado e elevação dos custos de reprodução familiar e social. É exatamente isso que acontece no Brasil também. E a última alternativa, até o final da década de 70, a estrutura etária da população brasileira era sobretudo jovem. A tendência de estreitamento da base da pirâmide etária nas próximas décadas sugere que a participação do grupo de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade que se manteve estável no total da população entre 40 e 70 iniciou, a partir de então, um processo de declínio. Tal queda se contrapõe ao incremento observado, não só nos grupos de idades adultas, mas também no grupo de idosos de 60 anos de idade ou mais, cujas participações vêm crescendo no transcorrer dos últimos anos apenas em termos absolutos. Mais uma vez, uma questão com apenas, que deve chamar atenção, tá? Não é apenas em termos absolutos. Tá? A população com mais de 60 anos ela tem crescido percentualmente também a cada censo. Tá? Então, essa ideia de apenas em termos absolutos é o erro. Ok? Eu continuo gravando os outros vídeos com outras questões, né? Eu gravei esse primeiro, vou gravar com as questões que vocês mandaram. Então, até o próximo vídeo, um abraço.